Bom dia, graça e paz, amados. Bem-vindos ao nosso devocional 30 minutos, abençoando seu dia, firmando passos, para que você possa desfrutar do melhor de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela trabalha ao seu favor, ela produz resultados. A palavra de Deus funciona. Amém? Se você praticar a palavra de Deus funciona. Amém? Creia nisso. Que o Senhor alimente seu coração hoje com a viva esperança, o amor eterno e a fé que não pode ser medida por coisa alguma, porque a fé é espiritual, é dada pelo Pai. Que o Espírito Santo te dê novas revelações. Eu declaro isso em nome de Jesus sobre a sua vida. Amém? Aleluia. Bom dia, amados. Bom dia, Adão Mendes. Bom dia, Videira Passo Fundo. Amém. Angelita, Valéria, Fran, Trainara. Amém. Gisele, bom dia, amada. Bom dia, Esther, bom dia, irmãos. Amém. Adriana, bom dia, Felipe. Amém. Funciona, isso mesmo, funciona. Creia, declare, confesse. E aí, Zé, bom dia. Amália, Simone Prestes, bom dia. Aleluia, louvado seja Deus, amém, parabéns, Fran, Deus te favoreça muito nesse dia, em nome de Jesus, sabedoria do alto, unção, em nome de Jesus sobre sua vida. Olá, Nayara, amém, graça e paz, bom tê-los aqui comigo nas manhãs, amém, podendo compartilhar a palavra. Afinal, sem você não teria muito sentido fazer as lives de manhã. Eu faria tudo sozinho aqui, amém? Mas o intuito é poder abençoar a sua vida, compartilhar aquilo que o Senhor ministra aos nossos corações e juntos declararmos a verdade, amém? Amém. Olá, bom dia, Michele, bom dia, queridos. Louvado seja Deus, professor Dilney, amém? Faz tempo, hein, Dilney? Não te vejo por aqui, amém? Às vezes eu não olho as mensagens nem os nomes enquanto eu estou ministrando. Talvez eu possa mudar isso, se você achar interessante, põe aí nos comentários que eu posso depois observar uma ou outra mensagem. Outro dia colocaram uma mensagem de cura e eu não vi, só me mostraram depois. Mas amém, louvado seja Deus. Fábio, aliás. Bom dia, bom dia. Olá, Alana, Alex, Maicon, Sérgio, amém. Louvado seja Deus. Estamos numa série sobre os salmos, são 150 salmos, nós estamos no 83, amém? Então tem um caminho ainda, aleluia, louvado seja Deus. E hoje o Salmo 83 é um salmo sobre o pedido de Asaf, né? Um salmo cantado, orado, clamado, para que Deus livre o seu povo dos inimigos, das nações pagãs, dos eternos inimigos de Israel. E ele diz assim: ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, os que te odeiam levantam a cabeça, tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações e não haja mais memória do nome de Israel, pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti. Você sabe que a sua batalha não é sua propriamente dita, é do Senhor. Amém? Então você vê essa percepção de Asaf, falando, olha, Senhor, eles estão tramando riscar o nome de Israel. Mas Israel é povo de Deus, nós somos igreja, amém? Quem luta contra você está mexendo com Deus. Isso é explicitamente declarado por Jesus a Paulo, quando Saulo ele cai do cavalo, Jesus diz, por que tu me persegues? Saulo estava perseguindo a igreja, mas Jesus disse, você está perseguindo a mim. Então aqueles que falam mal de você, falam mal do Senhor. Aqueles que são contra você, são contra o Senhor. Amém? Tem essa visão que a batalha pertence ao Senhor. E aí o salmista começa a falar sobre Edom, sobre Moabe, os agarenos, Gebal, Amon, Amaleque, Filístia, os de Tiro até, da Síria, ok? E menciona os reis que Deus havia destruído, ok? Como Cícera, Midian, Quizão, Jabim, Endor,
Oreb, Jeeb, e vai citando vários nomes, ok? E ele diz, Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um redemoinho, como a palha ao léu do vento, como o fogo devora um bosque, e a chama abrasa os montes, assim persegue-os com a tua tempestade, e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente. Amém. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente. Perturbem-se e pereçam. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, todos aqueles que se levantam contra você, sejam eles envergonhados e confundidos perpetuamente. Perturbem-se e pereçam, que todo argumento, toda palavra maligna contra a sua vida, todo ataque do diabo, toda cilada, tudo aquilo que o mundo espiritual maligno quer colocar sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, seja desfeito em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. O último verso, aliás, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Último verso mesmo. Amém? Louvado seja Deus. Bem, eu gostaria de falar hoje, nesse contexto dos Salmos. Salmos nos dá a oportunidade de falar praticamente da palavra de Deus, amém, de muitos assuntos da palavra de Deus, quase todo o conselho, eu diria, mencionado na Nova Aliança, nós podemos encontrar nos Salmos, em princípios, em menções. E hoje eu quero falar então sobre armado e vitorioso com toda a armadura de Deus. Amém? Paulo fala aos Efésios que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Bem, quero dizer para você que você nunca precisa tirar a armadura, tá bom? Você deve mantê-la, deve dormir com a armadura, deve tomar banho com a armadura, amém? Deve colocar roupas sobre a armadura, porque é uma questão de consciência da fé. Amém? Você nunca está fora da armadura se você confiar e permanecer firme na fé. Paulo diz em Efésios 6 que nós devemos ser fortalecidos no Senhor. Ele diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Resistir é ficar firme contra ou no dia mau, e depois de tendes vencido tudo, permanecer inabaláveis, estai, é ficar firme, pois firmes é ficar firme, cingindo-vos com a verdade. Então, por 4 vezes no início da descrição das peças, da consciência, da verdade, ou entendimento dessas verdades sobre a armadura de Deus, ele diz, fica firme, fica firme, fica firme, fica firme. Amém? É como no Salmo 15, aliás, João 15, que Jesus é a videira, e ele diz, permanecei em mim, permanecei no meu amor e permanecei na minha palavra. Lembra disso? Então você é frutífero quando permanece. Mas quando você permanece, você é mais que frutífero. Você também exerce autoridade e você é protegido contra todas as ciladas do diabo. Existe dia mal. Paulo diz, para que fiquemos firmes contra as coisas do diabo, do mundo espiritual contrário, no dia mal. No dia mal, Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Significa que há investidas contra nós, mas você está protegido no Senhor. Amém? Em Efésios, então, o Senhor diz para você permanecer firme. Ele começa dizendo até, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu gosto muito dessa palavra de Paulo, sede fortalecidos no Senhor, ou seja, pluga a sua vida na fonte, assim como você pluga a fonte do celular na tomada para carregar o celular, você tem que estar plugado, amém? Você não se desliga de Deus, a sua consciência, os seus pensamentos, mesmo o mais inserido que você possa estar em qualquer situação desse mundo, de negociações, de problemas e pensamentos, você deve sempre se lembrar que você está em Cristo Jesus. Essa é a sua posição, e assim como ele é,
você é neste mundo, diz o apóstolo João. Amém? Então Paulo escreve essa palavra à igreja de Éfeso, a grande igreja de Éfeso. Na época, ela tinha em torno de 250 mil habitantes. Paulo esteve lá em torno de 2 anos e um dos maiores moveres de Deus aconteceu no ministério de Paulo justamente nessa cidade. A Bíblia diz que a palavra de Deus prevalecia, que Deus operava milagres extraordinários através de Paulo, a tal ponto que ele dava lenços, peças da sua roupa, e as pessoas levavam onde essas peças tocavam, os enfermos eram curados, os demônios saíam das pessoas, tecido transporta unção. Existem alguns materiais na Bíblia que transportam unção, tecido é um deles. A Bíblia diz que as vestes podem ser contaminadas também com o pecado. Significa então que roupa transporta unção. Bem, e muitos milagres. E existem 3 níveis de batalha espiritual, só para você entender, para falarmos da armadura de Deus. Existe a batalha a nível solo, isso envolve expelir demônios de indivíduos. Paulo, então, mandava, demônios saírem das pessoas, até através das peças do seu uso pessoal. Existe um nível oculto, é um nível de bruxaria, de satanismo, de adivinhação, de nova era, maçonaria, budismo, tibetano e outras práticas que existem do ocultismo, de ditas religiões ocultas. Em Éfeso, nos dias de Paulo, Paulo pregou o evangelho, Paulo pregou a palavra da graça de tal maneira que o centro de magia daquela região da Ásia toda estava concentrado em Éfeso. E a Bíblia diz que os magos trouxeram seus livros de magia e queimaram em praça pública que 50 mil denários, 50 mil dias de trabalho. Isso daria um montante de mais ou menos 4 milhões de dólares. 4 milhões de dólares, ok? Fazendo aí um paralelo com o dólar, do valor daqueles livros. E há o nível estratégico, é o confronto com os espíritos territoriais. E ali Paulo também pregando o evangelho, ele afrontou o principado Diana, que era a mais cultuada de todo o império romano daquela época. A Bíblia diz que eles encheram os adoradores de Diana, o anfiteatro, e perseguiram muito Paulo, mas eles gritaram pelo espaço de 2 horas, grande é Diana dos Efésios, por 2 horas. Imagina você cantar um cântico por 2 horas, mencionar o nome de Jesus somente por 2 horas. Algumas pessoas não conseguem cantar um cântico 5 minutos ou repeti-lo de novo, mas eles aqui gritaram por 2 horas exaltando essa entidade. Bem, um historiador especialista, Macmillan, diz que um golpe mortal final foi dado por Paulo na história do Império Romano. Esse principado foi completamente nocauteado. Amém? A grande, então, igreja que se estabeleceu em Éfeso, Paulo escreve a essa igreja, onde ele presenciou atividades malignas, demoníacas, fortíssima oposição. Paulo, então, diz sobre a armadura do Senhor, amém? E a armadura do Senhor não pode começar sem o Senhor. Por isso, a primeira peça que eu julgo ser necessária é: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, amém? Como eu disse, repetindo, plugue-se no Senhor. Plugue-se como? Em adoração, na palavra, em confissão, com pensamentos voltados ao Senhor. Adore a Deus, aprenda a adorar a Deus, ore no Espírito. Orar no Espírito te dá consciência também da presença do Espírito Santo. Quando você está falando no Espírito, você sabe que não é a sua mente. Isso te leva a pensar no Espírito Santo. Então isso ativa a sua consciência, O seu ser interior ativa a sua consciência, sabendo que Ele está com você. Por isso você está protegido, você está no Senhor. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua casa, mesmo que você enfrente o vale da sombra da morte. O Senhor está com você, vai te libertar, vai te favorecer, vai trazer nova unção.
e alegria e provisão na sua vida, amém? E Paulo então diz, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para ficardes firmes contra as ciladas do diabo. Então o diabo, ele realmente quer armar ciladas, mas você não tem que se preocupar se à frente tem uma mina, se ele colocou um cerco do outro lado, você não foca no inimigo, você foca no Senhor, amém? Quando Israel se acampava, eles se acampavam de costas para o inimigo e olhando para o tabernáculo. O tabernáculo é um tipo de Cristo Jesus. Eles não estavam preocupados com o inimigo. Deus estava dizendo, não fique procurando o inimigo. Olhe para Jesus. Foque e pense em Jesus. Amém? Bem, mas se o inimigo vier por trás, o Senhor havia dito para Israel, eu estarei à sua retaguarda. A minha glória vai te proteger. Amém? Então, quando você olha para o Senhor, Ele te cerca, Ele te protege de todos os lados. Louvado seja Deus. Paulo fala em Tessalonicenses, não vos demovais da vossa mente com facilidade. Então, não tem uma mente que vaga, uma mente que divaga. Não se perturbe por espírito, por palavra, por epístola, ou como, mas muitas pessoas se alteram o ânimo por pensamentos setas que entram, pensamentos repentinos que tiram a coerência, às vezes, no momento da vida, do dia. Cuidado, as setas do diabo são reais. E o Senhor, então, nos ensina a tomar essa armadura. O primeiro item dessa armadura é o cinto da verdade. Amém? Paulo diz para colocarmos o cinto da verdade. Então, o cinto é que mantém todas as outras peças ajustadas, amém, firmes. E é a verdade que mantém tudo estável. A verdade mantém tudo estável. Você sabe que os 4 cavaleiros do Apocalipse já foram liberados, certo? E eles estão atuando na terra. E o primeiro cavaleiro é o cavaleiro do cavalo branco. E ele simboliza o engano. Ou seja, antes de operar qualquer coisa, o diabo engana. Foi isso que ele fez com Eva, certo? Antes da queda que trouxe a morte para toda a humanidade, ocorresse, Satanás teve que enganar Eva. Isso significa que o cavalo branco, a primeira estratégia do diabo é tentar enganar você, é tentar fazê-la aceitar uma mentira. Ele conta uma mentira tão bem e tantas vezes que às vezes você acaba aceitando. Ele talvez coloque uma enfermidade no seu corpo e ela já está há tanto tempo que você acaba aceitando a enfermidade como se fosse algo comum, algo normal. Você tem uma vida ruim, não tem uma vida de prazer, de alegria, não desfruta de satisfação na sua vida, no seu lar, e você aceita como se fosse aflição do mundo, como se fosse normal padecer coisas que o Senhor diz que não vos enganeis. Não vos enganeis, o Senhor diz. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto. Então, não aceite coisas ruins na sua vida, não aceite, elas não vêm de Deus. Mesmo que você atravesse períodos de aflição, o caminho de Deus é perfeito, diz a Bíblia. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável para nós, amém? Bem, então a verdade tem que ser absoluta, a verdade tem que ser real. Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará, amém? A verdade, diz o Salmo 91, é um duplo escudo de proteção na sua vida. Não negocie a verdade, amém? Diga o que você quer dizer, amém? Não diga palavras enganosas ou de duplo sentido. Firme-se, você na verdade. Aquele centurião, quando chegou para Jesus pedindo socorro, porque o seu servo estava doente, o Senhor Jesus disse, eu irei curá-lo. E ele disse, Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas dizem uma palavra e o meu servo será curado. Veja, era um homem que tinha integridade no que dizia. Não estou chamando de justiça própria, mas eu quero dizer que se você não é capaz de crer no que você diz, terá dificuldade de crer no que o Senhor diz. Amém? Ele disse, eu sou homem sujeito a autoridades e tenho soldados a minhas ordens, eu digo e eles obedecem, eu também obedeço as palavras. Diga uma palavra. Amém? Jesus falou, uau, grande essa fé, grande é essa fé, a fé que traz admiração ao Senhor. Mas eu quero dizer que ela está firmada na verdade, porque a fé
não vai além do que você conhece da verdade. A verdade revelada da palavra de Deus, amém? Então, a verdade é poderosa. Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra, Pai, é a verdade. A Bíblia, então, é a verdade. Cristo é a palavra, Cristo é a verdade. Jesus é o caminho é o caminho da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, amém? O Senhor Jesus trouxe a verdade, e a verdade também é o evangelho da graça, que é o evangelho da obra consumada. Por isso que João diz que a lei foi dada, uma coisa dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus. Então veja, graça e verdade andam juntas. Então o evangelho da graça, o evangelho da obra consumada do pecado perdoado, também do perdão para os pecados, da justificação pela fé, de entender que não sou eu, mas é Ele me amou e por isso eu amo, não é o quanto eu amo, mas o quanto eu sou amado, ou seja, tudo começa em Jesus, tudo é por meio de Jesus e tudo volta para Jesus. Essa é a graça centraliza Cristo. Cristianismo é Cristo no centro, não é o homem, não sou eu, não é a minha performance, não é a minha fé, mas é a fé que eu recebo dele, amém? Eu recebo a fé dele. Eu aprendo a cooperar com o Senhor para que minha fé cresça e eu aumente em fé, mas a fé eu recebi do autor da fé. Jesus é o autor da fé. Eu não posso ter fé sem Jesus, eu não posso nada sem Jesus. Amém? Nós somos os ramos conectados à videira. Então, a verdade tem que ser absoluta. Amém? Absoluta. Ancore-se na verdade, tenha uma compreensão clara do Evangelho da Graça. Não trabalhe com dúvidas. Expulse áreas sombrias de dúvida da sua vida. Se você não sabe, não tem uma propriedade sobre determinado assunto, você não vai ter autoridade para reivindicar algo. Então, você tem que estudar a Bíblia. Você tem que estudar a tal ponto que você esteja 100% persuadido sobre uma verdade. Se houver o menor resquício sobre uma verdade, então o diabo vence você. O diabo consegue vencer você naquele ponto. Se você pensa que Deus envia enfermidades para tratar o seu caráter, Deus enviou algo mal, ruim na sua vida para te ensinar uma lição, então você vai aceitar isso. Dentro de você talvez nem declare para os outros, porque você assume uma posição de fé, mas lá na sua consciência interior, na sua intimidade, você aceita. E por aceitar algo assim, a sua fé fica improdutiva. Lembra daquela mulher que foi curada do fluxo sanguíneo? Ela sofria 12 anos de uma hemorragia. A Bíblia diz que ela dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Ela dizia consigo mesma, veja, era na intimidade dela, não era no púlpito, não era na frente dos irmãos, tentando às vezes manter uma posição de fé, Nós às vezes queremos fazer isso, a alma sempre quer sobressair, e aí você fala com palavras de fé, mas lá dentro, quando nada está acontecendo, quando você está sozinho, ninguém te vê, só Deus e o mundo espiritual, o que você diz é realmente o que você crê, amém? É o que você crê. Então a mulher dizia consigo mesma, porque ela ouviu falar da fama de Jesus, ela se alimentou da fama de Jesus, e ela então dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E quando Jesus passou por ali, porque sempre o Senhor se coloca no caminho da nossa aflição, o Senhor sempre se coloca no caminho para que possamos tocá-lo, e ele se coloca através da palavra, o Espírito Santo sempre está dizendo, perceba os desejos mais sutis, mais suaves que estão dentro de você, perceba os pensamentos que permanecem dentro de você, é o Espírito Santo falando. Aquelas impressões suaves do dia a dia, na corrida, na agitação do dia. Às vezes você negligencia esses sentimentos mais simples do Espírito Santo. Procure praticar essa consciência do Espírito. Procure validar com você mesmo. O que eu gosto de dizer, olhando para você, olhando, percebendo o seu coração, aquele que sonda o coração, conhece a mente do Espírito. Eu creio que isso tem a ver conosco. Não é introspecção, não estou olhando para os meus feitos, me autocondenando ou auto-justificando. Longe de mim falar isso.
Isso seria totalmente contrário ao evangelho da graça que eu estou falando para você. Nada disso. O que eu quero dizer é, perceba, tenha uma percepção, feche os olhos para o mundo natural e abra-os para o mundo interior, para o mundo espiritual. Feche os ouvidos para as muitas vozes e procure ouvir do Senhor pelo testemunho, pelo sentimento interior da paz, né? Por imaginar uma cena, se colocando no meio dela, avalie os seus sentimentos, imagine a situação e veja o que ocorre dentro de você, compreende? Então você vai realizar algo, um negócio talvez, e aí você, perdão, tem que se ver fechando aquele negócio. Isso produz alegria ou isso produz um certo incômodo dentro de você? Né? A verdade do Espírito, amém? Você precisa ter essa consciência ativada, porque se você negligenciar isso, você pode fazer escolhas erradas, entrar em situações complicadas e depois sofre por causa disso. Claro que o Senhor, Ele está presente, a graça é além dos nossos erros, como disse Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Foi Davi que entrou no vale da sombra da morte. E na história de Davi você vai perceber que algumas vezes ele entrou no vale da sombra da morte. Ele entrou no vale da sombra da morte quando ele fez o censo de Israel. E a Bíblia diz que veio uma peste sobre o povo. Davi disse, Senhor, fui eu que pequei, não mata eles. Fui eu que errei. Então, pensamento de culpa, ele havia errado, ele errou mesmo. Ele insistiu com algo e por isso trouxe grande penalidade sobre todo o povo. Mas mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, me dá unção renovada, ele transborda o meu cálice, traz vida do Espírito, e transbordar também significa que Deus vai te colocar num caminho espaçoso, ele vai te tirar do vale da sombra da morte, vai te colocar novamente nos pastos verdejantes, junto às águas de descanso. Amém? Porque esse é o caminho do Senhor. Essa é a verdade do Senhor para você. Amém, querido? Em nome de Jesus, se você está enfermo, enfrentando dificuldades nesse dia, se você está abatido, se você está sobrecarregado, eu declaro o shalom do Senhor. Em nome de Jesus, que toda obra maligna contra você, toda cilada, todo dia mal, mas se você enfrenta o dia mal, em nome de Jesus, eu declaro, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Que o Espírito Santo te levante, que uma fé renovada nasça agora no teu coração e você tenha uma nova perspectiva da esperança que o Senhor tem para você. E sejam renovados os seus sonhos. Deus não esqueceu das suas promessas ao teu favor e por certo Ele virá em teu socorro. Amém? Creia nisso, em nome de Jesus, eu declaro isso sobre o seu dia. Amém? Que você está cingido com a verdade do Senhor, a verdade que não pode ser alterada. Pode passar céus e terra, mas a verdade não pode ser alterada. É o solo firme da graça. É o que está escrito. Amém? Ontem eu falei na live para você aqui sobre a Escritura não pode falhar. A Escritura é verdade. Quem é que pode alterar a palavra de Deus? Quem é que pode mudar? Ninguém pode mudar, amém? Então, ancore-se na verdade, ela vai proteger os seus sentimentos. Nossos sentimentos oscilam pelas circunstâncias, pelas palavras que ouvimos, pelo que vemos e sentimos. Os nossos sentimentos tentam governar a nossa vida, mas os sentimentos não foram dados para governo ou para direção. Não foram dados para tomada de decisão. Os sentimentos não são imperativos como ordens e comandos do Espírito. Eles são apenas sinais, relatórios do que nossa alma, o nosso coração sente. Assim você deve ser guiado pela verdade da palavra de Deus. O Espírito te guiará toda a verdade. Amém? Em nome de Jesus, assim, então, eu abençoo esse dia sobre a sua casa. Não valem encantamentos, não valem palavras de maldição. Eu declaro um dia de favor, de graça, um novo ciclo, amém, de avanço, de grande graça, grande poder e grande fartura, amém, sobre a sua vida, são os temas da nossa conferência, amém, em nome de Jesus, assim eu profetizo sobre você, que você desfrutará o melhor de Deus, em nome de Jesus, que todo abatimento saia,
que você não caia nas garras da angústia, do ressentimento, da justiça própria, mas que o Senhor te livre de todo mal, porque a Bíblia diz que você é filho amado, e o Senhor está com você e te cerca de bondade. Você nunca está só. Amém? E mesmo que você caia, Ele vai te levantar todas as vezes. No nome de Jesus. Amém? Abraço carinhoso a todos, em nome de Jesus. Amém? José, Jacques, Alana, Zeque, Karina, Esther. Amém? Dia mais que abençoado para vocês, em nome de Jesus. Amém, amém. Não deixe de compartilhar a live com mais alguém, em nome de Jesus. Também faça algum comentário, curta, assim nós propagamos mais a palavra de Deus. Tchau, tchau. Até amanhã, em nome de Jesus.